Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Luísa Gelli Viegas, eu sou pesquisadora de pós-doutorado aqui na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, mesmo que virtualmente, para falar dessa temática que é a minha principal linha de pesquisa, de vida. Então, eu vou falar dos efeitos, das mudanças climáticas na herpetofauna. Então, a palestra está dividida nos seguintes itens, né? Então, a gente vai começar falando de mudança climática, o que está acontecendo. Vamos passar para a parte de herpetofauna, o que significa a questão da ectotermia. E aí a gente vai ver o sinal de vulnerabilidade, né? E aonde que estão as espécies vulneráveis. E por fim, eu vou trazer alguns estudos de caso, né, que eu tenho trabalhado. E vou falar um pouquinho sobre algumas atitudes que a gente pode tomar para tentar reverter essa situação. Então, começando, as mudanças climáticas estão acontecendo, elas são reais. E a gente está vivendo hoje um momento de emergência climática. O que isso significa? Significa que a gente já teve um aumento muito grande na temperatura da Terra e a tendência é piorar cada vez mais. Então, a gente está vivendo uma crise climática, onde a gente já teve aí um aumento de 1,1 graus Celsius na temperatura da Terra desde a Revolução Industrial, o que significa, é uma média, então a gente tem essa variação ao longo de todo o planeta, tem lugares que foram mais impactados, tem lugares que foram menos, mas a gente já tem aí um impacto muito grande das mudanças climáticas em todas as regiões do planeta. Esse aumento de temperatura ele já representa algumas ameaças, A gente já tem algumas espécies que foram extintas por conta disso, a gente já tem algumas espécies que estão sofrendo por causa disso, E a gente está chamando esse momento que a gente está vivendo de sexta extinção em massa. Essa sexta extinção em massa, por sua vez, ela é causada não só pelas mudanças climáticas, mas também pela perda de hábitat, então a expansão agrícola e a expansão urbana associada com as mudanças climáticas está gerando aí essa que é chamada de sexta extinção em massa. A gente já teve 5 extinções ao longo da história da Terra. Cada uma dessas 5 extinções, elas ocorreram associadas a alterações no sistema climático. Então, a gente tem a Terra ela tem esse sistema que é cíclico, então a gente tem picos de temperatura e a gente tem uma diminuição da temperatura, Então a gente tem essa variação associada com a concentração de gases do efeito estufa, que varia ao longo do tempo. O problema é que em todos esses momentos de ciclo climático da Terra, essas variações, essas alterações, elas ocorreram ao longo de milhares ou às vezes milhões de anos, Então, mesmo com as extinções em massa que ocorreram, essas extinções elas se deram ao longo de muito tempo. Ao contrário do que está acontecendo agora, a gente está considerando essa sexta extinção em massa aí desde a Revolução Industrial, então são poucas centenas de anos que já estão levando aí há muitas extinções e a tendência é piorar cada vez mais. No caso dos animais, dos ectotérmicos, que são os anfíbios, os répteis e também outros como os insetos, eles dependem diretamente da temperatura do ambiente para se manter em atividade. Então, tanto os répteis quanto os anfíbios, eles dependem dessa temperatura do ambiente para manter o metabolismo ativo, E os anfíbios, além da questão da temperatura, também têm influência direta da umidade relativa do ar por conta da sua pele fina, e permeável, que faz com que, quando o ambiente está muito seco, eles acabam perdendo água para o meio e acabam desidratando. Então, a ectotermia é um fator que leva esses animais a serem muito mais vulneráveis, às alterações do clima do que outros animais como os mamíferos e as aves. Não que esses não estejam sofrendo impacto, estão também, mas os ectotérmicos eles são mais impactados. Então, assim, essa ectotermia, basicamente esses animais eles precisam selecionar o ambiente que eles estão inseridos,
né, essa seleção de hábitat, ela se dá através de quanto aquele ambiente é adequado termicamente para essas espécies, né? Cada uma das espécies tem uma temperatura corpórea preferencial, né, que são as temperaturas em que o metabolismo funciona em seu nível ótimo, tá? E eles buscam ali regular a temperatura do corpo para manter a sua temperatura adequada para a manutenção da sua atividade. Qualquer alteração nesse sistema, né, qualquer alteração ali naquele microambiente em que esses animais estão inseridos, vai alterar diretamente a temperatura do seu corpo, né? E isso vai influenciar no seu desempenho, tá? Então, quando a gente tem ali essa temperatura regulada, a gente encontra, né, esses animais, eles mantêm o metabolismo ótimo para poder desempenhar as suas atividades, né? Manter o seu metabolismo ativo, buscar parceiros para reprodução, conseguir fugir de predadores, conseguir buscar alimento. Isso tudo vai depender diretamente da temperatura do corpo, das condições climáticas ali, das condições ambientais no ambiente em que eles estão inseridos. Quando isso muda, quando essas condições mudam, esses animais eles precisam lidar com isso de alguma forma. E muitas vezes eles lidam através de uma mudança evolutiva, né, ao longo de muitas gerações, onde eles vão se adaptando a essa nova condição em que eles estão inseridos, ou então de uma maneira mais comportamental, onde eles vão ali desenvolver uma termorregulação ativa, onde eles vão conseguir ir atrás, né, de ambientes onde a temperatura e as condições ambientais são adequadas a eles. Nem todos os animais têm essa capacidade de se mover, né, de se movimentar ali no ambiente, na região em que eles ocorrem, e isso é uma das causas da diminuição aí da presença desses animais, né, na biodiversidade e, né, essa perda de biodiversidade por conta das mudanças climáticas, né? Então, eles podem se adaptar, eles podem, através de uma plasticidade ali comportamental e fisiológica, lidar com aquelas condições, ou eles podem tentar se deslocar para ambientes mais favoráveis. Essas três são as principais respostas, e quando nenhuma delas é possível, esses animais acabam diminuindo, né, a sua ocorrência, acabam entrando num processo de extirpação local, né, que é quando aquela população se extingue, ou numa extinção global, né, que é quando toda a espécie acaba se extinguindo. Para anfíbios, né, e como eu falei, eles, além da temperatura, eles também são influenciados diretamente pela questão da umidade, né? E eles são os vertebrados mais ameaçados que a gente tem hoje, né, por conta dessa relação que eles têm com o ambiente que eles estão inseridos, essa dependência extrema, né, da temperatura e da umidade do ambiente. Esses animais, então, com o aumento da temperatura, né, isso pode levar ali a uma alteração no tempo de metamorfose daquelas espécies que têm o desenvolvimento indireto. Então, por exemplo, muitas vezes, com o aumento da temperatura da poça ou do riacho ou daquele ambiente aquático que os girinos estão inseridos, isso faz com que a metamorfose seja acelerada, né? E essas larvas, elas metamorfoseiem mais cedo. Isso pode levar, né, a uma deficiência do animal adulto, que muitas vezes pode levar inclusive à morte, né? Ele pode não conseguir sobreviver ao ambiente por conta dessa deficiência, dessa mutação causada pela aceleração ali da metamorfose. Além disso, as taxas de ventilação também são influenciadas pela temperatura. Então, enquanto quando a gente, por exemplo, vai fazer um exercício físico, quando está muito calor, a gente começa a suar e a gente começa ali, né, o coração acelera e tudo, a gente tem a ventilação acelera. No caso dos anfíbios, essa taxa de ventilação, ela acelera só pelo fato de estar mais quente, porque eles não suam, eles não têm essa mesma estratégia que os humanos, né, os mamíferos têm. E isso acaba levando, essa aceleração da taxa de ventilação leva a uma
queda no sistema imunológico desses animais, né? E isso aumenta a susceptibilidade às doenças. Né? Além disso, a gente também tem uma alteração do canto desses animais, né, causada aí pelo aumento de temperatura. Então, a frequência e a taxa de repetição da vocalização ela é alterada e isso, né, pode levar a uma dificuldade de encontrar parceiros, né? Então, a fêmea ela não identifica aquele canto mais, né? E por não identificar, isso impede ali a reprodução e isso prejudica a população ao longo, né, do tempo. Além disso, também essa alteração na vocalização também causa aí um problema, interfere na questão da competição intraespecífica, né? Então a gente tem aí os machos não se reconhecendo e também a fêmea não reconhecendo o macho. Aqui nesse gráficozinho que vocês estão vendo, tem um trabalho que a minha aluna de doutorado, a Ive, está desenvolvendo, né? Esse foi parte do mestrado dela, na verdade, onde ela avaliou 3 espécies, né, de Echinoquinema lá no Parnaso, no Rio de Janeiro, e ela avaliou essas 3 espécies que ocorrem em diferentes altitudes, né, avaliou como que a temperatura do corpo dessas espécies, né, e como o desempenho locomotor dessas espécies varia, né, de acordo com as condições climáticas, condições ambientais de cada faixa de altitude. E o que ela viu foi que a espécie da faixa intermediária de altitude, ela tem uma maior tolerância térmica em comparação com as 2 espécies dos extremos. O que isso significa, né? Na prática, qualquer alteração, né, climática que possa ocorrer, essa espécie que tem a distribuição intermediária nessa faixa altitudinal, ela conseguiria, por exemplo, subir mais ou descer mais, né? Porque ela conseguiria lidar melhor com essa alteração de temperatura. Ela tem essa tolerância, ela consegue tolerar uma maior quantidade, né, de temperaturas ambientais. Já as 2 espécies dos extremos, elas têm uma faixa de tolerância menor. O que significa, por exemplo, né, que a espécie que está no topo, que tem uma tolerância térmica baixa e cuja temperatura do corpo, a temperatura ótima de desempenho, é baixa, um aumento de temperatura nessa região em que ela está faria com que ela não conseguisse, por exemplo, buscar outros ambientes, né, que tivessem essa temperatura ideal para ela. Por quê? Se a gente tem uma espécie que é de topo de montanha, né, e no topo de montanha a condição climática a temperatura é mais baixa do que no resto da montanha, né, conforme você vai descendo. Se lá em cima a temperatura já não está adequada para ela, já está acima do que ela permite, mesmo que ela desça, ela só vai encontrar temperaturas ainda piores para ela, condições ambientais piores. Então, ela não vai ter essa possibilidade de se deslocar em busca de ambientes adequados. Já para a espécie da parte baixa da montanha, ela também tem uma tolerância térmica baixa, pequena, mas ela tem uma temperatura ótima de performance maior, né, por conta também do local onde ela está inserida. Então, ela conseguiria talvez buscar ambientes com aquela temperatura, porque ela já está no solo, ela conseguiria se deslocar, mas a gente sabe, né, que na realidade esse deslocamento não é tão possível, considerando aí que a gente está falando de um parque nacional, né, em uma área urbana, né? Então, nem sempre esse deslocamento é possível, tá? Mas, de qualquer maneira, a única espécie das 3 avaliadas pela Ive que realmente teria ali uma condição de talvez lidar melhor com as mudanças climáticas seria a espécie da região intermediária ali da montanha. Então, a gente tem esse artigo, ele foi publicado falando ali sobre Mata Atlântica, né, e Cerrado. Então, foram avaliados ali 505 espécies, né? Vocês estão vendo ali embaixo o
o título do artigo e tudo, e consegue ver também o mapa, né, que foi gerado ali para avaliar o risco de extinção das espécies ali do Cerrado e da Mata Atlântica. Então, das 505 espécies analisadas, 42 espécies são passíveis de se extinguir completamente entre 2050 e 2070. Então, é muito rápido, né? A perda de 42 espécies é muita coisa, tá? Então, também foi visto que espécies mais generalistas estariam melhor adaptadas, né? Ampliariam aí a sua distribuição. E enquanto que espécies mais especialistas, né, de espécies endêmicas de distribuição restrita e mais especialistas a condições ambientais específicas, estariam ali mais ameaçadas e diminuiriam a sua distribuição. O que é muito problemático, né? Porque isso basicamente significa que a gente teria cada vez mais as espécies mais comuns e cada vez menos aquelas espécies que são mais difíceis de serem encontradas mesmo, que são mais raras, né? E que têm uma distribuição mais restrita, que são endêmicas de determinadas regiões. E eu falei, né, a questão da doença, por conta do aumento da taxa de ventilação, os anfíbios eles acabam diminuindo ali o seu sistema imunológico, né? E essa diminuição no sistema imunológico, ela leva a uma maior susceptibilidade a doenças. E a gente sabe hoje, né, de uma doença principal que está aí dizimando os anfíbios ao redor do mundo, que é o BD, né, a Batrachotrichium dendrobatides, que é um fungo, né, que no momento que ele entra em contato com o sapo, né, que ele entra no organismo, ele acaba matando esse organismo em até 120 dias, né, o que é muito rápido, né, e isso, esse fungo, ele está cada vez mais presente aí em todo o mundo. A gente tem no Brasil, há alguns poucos anos atrás, ele não era encontrado nem na Amazônia ainda. A gente já tem hoje ocorrência desse fungo em todo o país, tá? E o problema esse fungo ele gosta de ambientes quentes e úmidos. Então, com o aumento da temperatura, com as alterações climáticas, ele vai conseguir cada vez mais se espalhar, né, pela natureza, e isso vai levar aí cada vez mais à morte de mais e mais anfíbios, né? Então, o BD, ele por si só já é uma ameaça aos anfíbios, né? E com as mudanças climáticas ele tende a piorar isso cada vez mais. Já no que diz respeito aos répteis, né? Os répteis não têm essa pele tão permeável, né? Eles têm as escamas e tudo mais, mas por outro lado, a temperatura do corpo é muito influenciada pela temperatura do ambiente. Esses animais têm diferentes modos de termorregulação, né? Os anfíbios, de modo geral, são termoconformadores, ou seja, eles se conformam com a temperatura do ambiente em que eles estão inseridos, mas os répteis, eles têm aí uma gama de diferentes estratégias de termorregulação que vai ali desde a termoconformação, né, desde os termoconformadores até os termorreguladores ativos heliotérmicos, que são aqueles que ficam diretamente no Sol, pegando essa radiação solar, essa incidência luminosa direta. Dentro dessa gama de termorregulação ativa, né, a gente tem ali animais tigmotérmicos, que são termorreguladores ativos, mas que não ficam diretamente no Sol, né? E a gente tem ali toda essa gama aí de opções. Esses animais, a temperatura do ambiente, ela vai influenciar diretamente, né, no seu metabolismo, e quando a temperatura ultrapassa os seus limites fisiológicos, esses animais tendem ali a ou ter uma resposta, né, seja comportamental, seja metabólica, ou acabar reduzindo ali a sua ocorrência. Para além disso, né, existem muitos mecanismos fisiológicos e metabólicos que são influenciados pela temperatura, né?
Por exemplo, muitas espécies, as espécies de tartarugas, os tuataras, né, que são os únicos remanescentes ali de toda uma linhagem, que é a Rhinchocephalia, né, que fica lá, só tem uma espécie lá na Nova Zelândia. Tanto os tuataras quanto as tartarugas marinhas, como algumas espécies de jacarés, algumas espécies de cágados, elas têm a temperatura do ambiente regulando o sexo, né, da nova ninhada. Então, onde aquele ninho está inserido, em um determinado momento do desenvolvimento embrionário, dependendo da temperatura do ninho, vão nascer mais machos ou mais fêmeas. E isso é muito preocupante no cenário de mudança climática, porque a gente tem um aumento da temperatura, logo, né, onde aquele ninho está inserido, se teve esse aumento considerável na temperatura, é capaz que nasça cada vez mais de um dos sexos, causando esse desvio, né, e aí prejudicando a manutenção daquela população ao longo do tempo, porque vai ficar cada vez mais difícil desses animais encontrarem pares para reproduzir, né? Quando a gente tem um desvio para machos, isso é ainda mais preocupante, porque além de ter uma dificuldade de encontrar fêmeas, né, os machos eles competem entre si. Então a população diminui, primeiro porque não consegue ter uma reprodução tão efetiva, porque tem poucas fêmeas, mas também porque os machos começam a brigar e a se matarem, né? Então a gente tem uma redução causada por competição e por falta de parceiro, né? Quando são as fêmeas que tem esse desvio, né? O desvio para fêmeas, o efeito na população, no tamanho populacional, ele demora um pouco mais para aparecer. Ele aparece, mas demora um pouco mais porque as fêmeas os machos vão reproduzir com diferentes fêmeas, os poucos machos que tem, né? E as fêmeas não competem entre si, elas não brigam entre si. Então, a população consegue se manter um pouco mais, por um pouco mais tempo, mas ainda assim, eventualmente, ela começa a diminuir, né, e tem um efeito negativo também. Para cobras e lagartos especificamente, né, eu desenvolvi aí durante meu doutorado uma pesquisa onde a gente viu onde estavam os animais vulneráveis, se realmente se esses animais, né, se as cobras, os lagartos e as anfisbenas, né, os lepidossaurios de modo geral, inclusive incluindo os tuatara, se esses animais estavam de fato vulneráveis e aonde, né, e por quê. Então, como, onde e por quê foram basicamente as minhas perguntas durante o doutorado, e a gente viu que realmente essas espécies estão vulneráveis, considerando aí o que tinha na literatura até 2018, que foi quando a gente publicou esse artigo, né? A gente tinha 1.875 espécies avaliadas na literatura, né, cuja vulnerabilidade havia sido avaliada com diferentes técnicas, tá? E dessas 1.875 espécies, 1.114 foram consideradas vulneráveis pelos autores. Então a gente tem aí quase 60% de toda a diversidade de espécies avaliadas na literatura, né? Essas 1.875 espécies, elas representam cerca de 18, 19% da diversidade ali de esquamata, de lepidossáurea no mundo, né? Então ainda assim a gente tem muito pouca coisa disponível na literatura, pouca informação sobre quem são os animais vulneráveis. Mas mesmo assim, né, foi possível ver que mesmo nessa parcela pequena que a gente tem sobre as espécies, né, a maioria delas está vulnerável, é considerada como vulnerável. Nesse gráfico que vocês estão vendo, né, isso foi uma meta-análise que a gente fez para fazer essa análise de vulnerabilidade. Então a gente viu, a gente classificou os efeitos como negativo, positivo e neutro, e como vocês podem ver, o efeito mais significativo dentro desses estudos avaliados, tá? Foram 255 estudos disponíveis até a data que a gente produziu esse trabalho, tá? E foi possível ver, então, que
o efeito negativo, ele é muito mais significativo, né, muito mais presente na literatura disponível do que os outros efeitos. E aí, outra coisa que é importante ressaltar também, né, é o que está sendo visto na literatura. Então, a gente tem a maioria dos trabalhos focando numa resposta, né, das espécies às mudanças climáticas. Então, a maioria dos trabalhos foca ali em distribuição das espécies. Então, como que essas espécies vão responder às mudanças climáticas, se a distribuição delas tende a aumentar, tende a diminuir, se elas vão se extinguir ou não. Isso é a resposta da espécie à condição climática. Mas qual é o processo que leva a essa resposta? Isso ainda está engatinhando na literatura, né? A gente tem muitos trabalhos ainda focando em fisiologia térmica, né? Que é para entender como que a espécie se relaciona com o meio. Mas, por exemplo, biologia reprodutiva, genética, comportamento, ainda é pouco estudado, ainda é pouco trabalhado, né? Então, a literatura sobre mudanças climáticas e répteis ainda está engatinhando, ainda está começando ali, né, a ganhar força, né? De 2018 para cá, esse padrão já mudou um pouco, a gente já vê cada vez mais estudos com a parte genética, com a parte de biologia reprodutiva, mas ainda assim é uma deficiência da literatura, porque a gente também não está tendo muito tempo para desenvolver esse tipo de pesquisa, né? Porque enquanto a gente começa, a gente está aí engatinhando na pesquisa, as mudanças climáticas estão aí se potencializando cada vez mais, né? Então, é meio que uma corrida contra o tempo para a gente tentar entender quais são os mecanismos que estão influenciando nessas espécies e, a partir daí, tentar definir medidas para contornar isso e preservar as espécies, né? Então, nesse trabalho também, né, já um outro trabalho que a gente publicou agora no início do ano, de 2020, né, a gente viu que, na verdade, essas espécies, considerando ainda o clado de Lepidosauria, né, a gente viu uma tendência de um aumento na vulnerabilidade das espécies conforme ali nos clados mais recentes, né? Então, claro, tirando o Sphenodontia, que como eu falei, só temos uma espécie e essa espécie é considerada vulnerável às mudanças climáticas. Então, com exceção ali de Sphenodontia, a gente vê que os clados mais primitivos, eles estão aparecendo como menos vulneráveis às mudanças climáticas do que os clados mais recentes, né? Como ali Iguania e Anguimorpha. E isso considerando os grandes grupos. Quando a gente vai, né, isso tem um sinal filogenético associado, mas quando a gente vai refinando essa análise até o nível de espécie, né, então quando a gente começa a inserir mais informação, né, a gente sai do grande grupo Gecota, Cincoidea e vai afunilando para chegar até o nível de espécie, esse sinal filogenético vai ficando mais fraco, né? O que indica ali que outros fatores, além das mudanças climáticas, estão ali influenciando diretamente em nível específico, né? Numa classificação mais refinada ali desse grupo. O que isso significa, então? Né? Que enquanto que, de uma maneira geral, você olhando de cima, realmente as mudanças climáticas têm um impacto direto na vulnerabilidade desses grupos, quando a gente refina, a gente vê que essas mudanças climáticas, esses impactos, eles são diretos, mas também são indiretos. Então, tem outros fatores ali que estão influenciando. Então, a gente está vendo ali, né, esse aumento na vulnerabilidade ao longo dos clados, né? Então, a gente vê os clados mais recentes como mais vulneráveis. Mas quando a gente refina essa análise e vai para nível de espécie, a gente vê que, na verdade, né, existem outros fatores influenciando também na vulnerabilidade. Então, o sinal filogenético ele se torna mais fraco à medida que a gente inclui, a gente refina, né, a análise para nível de família, para nível de gênero, para nível de espécie, né?
Isso não tira, não anula o efeito das mudanças climáticas nos grupos, mas na verdade demonstra que existem fatores que estão associados às mudanças climáticas que podem estar influenciando na vulnerabilidade desses grupos. Então, por exemplo, recentemente saiu um artigo, né, na Science, inclusive, falando sobre como o declínio populacional de anfíbios de florestas tropicais da América Central estaria diretamente relacionado com o declínio populacional de serpentes nessa região. Por quê? Porque as serpentes predam esses anfíbios, os anfíbios estão diminuindo, né? Estão se extinguindo, se extirpando ali nessa região e, consequentemente, as serpentes não têm mais o que comer e estão diminuindo sua população também. Então, assim a gente consegue ver o que seria, né, esse efeito indireto aí das mudanças climáticas, porque a gente sabe que a principal causa do declínio populacional dos anfíbios são as mudanças climáticas associadas ali às doenças como o BD. E aí isso está causando esse declínio populacional que está levando a um declínio populacional de serpentes naquela região, que talvez não sejam tão ameaçadas, talvez não estejam sendo diretamente impactadas pelas alterações climáticas naquele local, mas estão sendo impactadas pelas alterações climáticas indiretamente por conta do declínio de anfíbios. Então, esse tipo de análise complexa, como essa estruturação desse artigo que saiu agora na Science, saiu esse ano, da Speakting e Colaboradores 2020, a gente consegue ver o que está acontecendo, mas é muito difícil da gente ter uma análise como essa, né? Porque nem sempre a gente tem esses dados disponíveis, né? E no caso dessa pesquisa, essa equipe já fazia pesquisa nessa região há muitos anos e conseguiu identificar essas alterações na estrutura populacional. Mas nem sempre isso é possível, né? Por exemplo, na Amazônia a gente ainda está começando a descobrir as espécies, tem muitas espécies ainda para serem descritas que a gente nunca teve contato porque a Amazônia é de difícil acesso e por tudo que é complicado a gente fazer campo, é complicado ter financiamento para lá e isso leva a um desconhecimento da biodiversidade e a gente está perdendo essa biodiversidade mesmo que a gente não conheça ela. Então, no que diz respeito a onde estão as espécies vulneráveis, né, a gente viu também que, embora seja... na literatura existe muito se fala muito em que as espécies de regiões tropicais seriam mais ameaçadas, seriam mais vulneráveis às mudanças climáticas do que aquelas espécies de ambientes temperados. Isso porque na região tropical a gente tem uma temperatura meio homogênea e com o aumento da temperatura aquelas espécies não conseguiriam lidar com isso, né? Nem comportamentalmente, nem de maneira com plasticidade fenotípica, nem através da evolução, né? Da mudança evolutiva. Só que, na verdade, o que a gente viu nesse trabalho também foi que a gente tem espécies vulneráveis de todos os grupos em todas as regiões do mundo, né? Então, as regiões apontadas como o maior número de espécies vulneráveis são regiões com condições climáticas completamente distintas. Então, a gente tem ali a região sino-japonesa, né? Isso são regiões zoogeográficas, então a gente tem a região sino-japonesa, a gente tem a região neotropical, a gente tem a região afrotropical, a gente tem a região neártica, a gente tem basicamente todas as regiões do mundo com alguns clados, né, dentro de Lepidosauria apresentados como vulneráveis. E aí eu chamo a atenção para dois pontos especificamente, que é a região de Madagascar e é a região zoogeográfica chamada de Oceaniana, que na verdade engloba ali as ilhas do Sudeste Asiático, tá? E nessas duas regiões, se vocês notarem aí na imagem que está sendo projetada, para Madagascar a gente tem uma única estrela, que é a estrelinha que representa ali o grupo Iguania, e para a região oceaniana a gente não tem nenhuma estrela, né? Isso
para quem olha assim em primeiro momento, vai achar, que bom, né? As espécies não estão vulneráveis nesses ambientes, o que seria ótimo, porque considerando que Madagascar e essa região ali das ilhas do Sudeste Asiático são extremamente ricas em herpetofauna, né? Muito ricas no grupo de serpentes, lagartos e anfisbenos. A gente tem nessas regiões muitas espécies de lagartos e serpentes endêmicas, né? O grau de endemismo, tanto em Madagascar quanto na região oceaniana, né? Na região zoogeográfica oceaniana, o grau de endemismo é muito grande, né? São regiões de ilhas, o que potencializa essa questão do endemismo. Mas o que na verdade a gente tem não é que as espécies não estão vulneráveis, é que a gente não tem estudos disponíveis. Tá? Então, enquanto Madagascar a gente tem quase 500 espécies, sendo 90% delas endêmicas, somente 28 espécies foram avaliadas em trabalhos que avaliam a influência das mudanças climáticas nessas espécies, né? Então, isso é um déficit na literatura e não necessariamente representa que essas espécies não estão vulneráveis nessas áreas. E considerando que são regiões de ilhas, eu diria que essas espécies estão sim muito vulneráveis, não só por conta da variação climática em si, mas porque qualquer alteração climática elas não conseguiriam, por exemplo, buscar novos ambientes porque elas são espécies de ilhas. Tá? E aí agora entrando em estudos de casos, já pegando esse gancho da questão das ilhas, né? Uma das espécies que eu trabalhei também foi Trachylepis atlântica. Trachylepis atlântica é a mabuia de Noronha, né? Uma espécie endêmica do arquipélago de Fernando de Noronha. E ela tem uma curiosidade bem interessante, que é o fato dela ser mais aparentada, como vocês podem ver ali no cladograma, mais aparentada, né? Ser uma espécie irmã de uma espécie de Madagascar, né? E ser mais aparentada, portanto, com as espécies da África do que com as espécies da América do Sul, né? Então, que estão ali em verde no cladograma. Então, sabendo disso, a gente avaliou o impacto das mudanças climáticas nessa espécie, avaliando a questão da fisiologia térmica, e na hora de rodar um modelo de distribuição, um modelo de nicho ecológico, onde a gente pudesse ver qual seria o risco de extinção dessa espécie, a gente, por ser uma espécie com distribuição restrita a uma ilha, a gente comparou, né, essa espécie, comparou o que tinha de dado disponível que a gente coletou, né, a fisiologia térmica e também as horas de restrição de atividade que a gente calculou com base nos nossos dados, com dados de outras espécies, né? Então a gente comparou a sua fisiologia, o seu desempenho locomotor e o risco que a gente calculou de extinção com dados de espécies da América do Sul, que são mais próximas geograficamente, e com dados das espécies da África, que são mais próximas filogeneticamente. E aí, isso é o que está mostrado ali nesses primeiros dois gráficos, né? Onde você pode ver o ponto vermelho é a média de horas de restrição de atividade da nossa espécie de Trachylepis atlântica dentro de dois grupos. A letra A representa o grupo mais geograficamente próximo, né? E a letra B representa o grupo filogeneticamente próximo, então são as espécies da África. E a gente consegue ver que ela está ali inserida dentro do padrão, né, para os dois grupos. A partir daí a gente calculou então o risco de extinção da espécie, então a gente avaliou o quanto de horas de restrição de atividade essa espécie vai precisar para se manter viva em diferentes cenários de emissão de gases do efeito estufa. Então a gente previu isso para 2070, né? Então vocês conseguem ver ali o presente, né? Esse primeiro gráficozinho mostrando que no presente já existe, a linha vermelha indica o número de horas de restrição, então a partir dali, né, e as barras elas indicam a atividade da espécie. Então no presente a gente já tem um pouco de restrição, mas a gente vê ali que num cenário mais brando de mudanças climáticas, que é o gráfico intermediário, você vê
que essa espécie vai perder muita atividade, né? Mais da metade ali da atividade dela vai estar acima do ideal de temperatura, então ela vai precisar restringir quase que mais da metade da sua atividade. Já num cenário que a gente chama de business as usual, que basicamente significa que a temperatura vai se manter do jeito que ela está hoje, temperatura não, desculpa, que as emissões de gases vão se manter como elas estão hoje, então a gente não vai ter uma redução nas emissões de gases do efeito estufa, ela ali, nesse cenário, ela não tem período no dia em que ela possa se manter ativo. Então a gente previu aí um risco de extinção dessa espécie em 100%, caso as emissões de gases do efeito estufa se mantenham nas taxas que estão hoje, né? E aí, outro estudo de caso que foi feito também foram com lagartos amazônicos, né? Então a gente avaliou em nível de população e em nível de comunidade, e em ambos os casos a gente viu uma redução, né, na adequabilidade térmica do ambiente para essas espécies. No caso de nível populacional, a gente avaliou 2 populações de 3 espécies, que eram espécies, né, a meiva-meiva, que é uma espécie heliotérmica, né, termorregulativamente no Sol, e Gonatodes humeralis e Norops fuscoauratus, que são espécies mais termoconformadoras. E as 3 espécies aparecem com uma redução ali na adequabilidade térmica, levando uma redução populacional, né, uma redução do crescimento populacional, que pode chegar a 0, né, para o caso de Gonatodes e Norops, em ambas as regiões que a gente avaliou, né, que foi na Floresta Nacional de Cachoanã e na Reserva Duque. E já para a meiva, ela não chega a zerar o crescimento populacional, mas tem uma queda aí bem considerável na Duque e relativamente grande também na Floresta de Cachoanã. Já em nível de comunidade, a gente vê também uma perda de adequabilidade térmica, né, principalmente ali nessa região, na região do Rio, né, do Rio Amazonas. Então você consegue ver ali que toda essa região do Rio, ela no presente, né, seria uma região adequada termicamente, está ali em azul, e no futuro a gente vê ali uma quebra dessa adequabilidade, essa diminuição da adequabilidade, chegando ali em torno de 40% de adequabilidade para as espécies avaliadas, que foram 52 espécies de lagartos, tá? Então, essas espécies também estão vulneráveis, né? E aí, outra avaliação feita foi com coralos hortulanos para a região da Amazônia. Então, na região da Amazônia, coralos hortulanos é uma espécie amplamente distribuída, mas a gente focou ali na região da Amazônia porque a gente fez coleta de dados fisiológicos nessa região e a gente assume que essa espécie, essas condições fisiológicas que a gente coletou, elas se restringem na região em que foram coletadas, né? Essa espécie, ela provavelmente experimenta condições diferentes em outros biomas e, portanto, pode ter aí uma diferença na fisiologia térmica. Por isso, a gente restringiu as nossas análises à Amazônia e a gente viu também que há uma diminuição da adequabilidade térmica, né, nesse ambiente e, consequentemente, também tem uma diminuição na probabilidade de ocorrência dessa espécie, né, de coralos hortulanos. E uma coisa que a gente fez nesse trabalho foi avaliar essa probabilidade de ocorrência dentro das áreas de proteção, das unidades de conservação, em que potencialmente, de acordo com a nossa modelagem, né, essa espécie estaria inserida. E a gente viu que na grande maioria de unidades de conservação, onde potencialmente elas ocorrem hoje, elas teriam uma redução na probabilidade de ocorrência no futuro próximo, né? Essas avaliações aí foram para 2070. Então, mais uma vez, mais uma espécie que aparece como vulnerável, né, às mudanças climáticas. E aí, outro estudo de caso também, né, foi com as bótropes. Eu estou mostrando aqui bótropes alternatos. A gente está desenvolvendo ainda o trabalho para avaliar outras bótropes, né, do país. E o que a gente está vendo é que num cenário otimista, já há, né, num cenário otimista de emissões de gases do efeito estufa, né,
já há aí uma perda de adequabilidade térmica, principalmente na região de Mato Grosso do Sul, tá? Enquanto isso, a gente vê ainda uma expansão da adequabilidade térmica para a região Nordeste. Mas a gente sabe que, como vocês podem ver aí no mapa, a ocorrência dessa espécie de Bótrops, né, a Bótrops alternatus, ela se restringe aí à região Sudeste e região Sul do país. Então, a probabilidade dessa espécie conseguir se dispersar, né, se mover para a região Nordeste do país, ela é bem baixa, principalmente considerando que a gente está falando ali dos maiores centros urbanos, né, do país, ali na região Sudeste. Então, ela ultrapassar essa barreira urbana para chegar num ambiente térmico mais adequado para ela, provavelmente não será uma opção, né? Então, essa espécie, ela tá tendo uma redução na adequabilidade térmica do local onde ela já ocorre, né? E isso é preocupante para ela e a gente tá tentando, com esse trabalho, avaliar não só a Bótrops alternatus, mas outras Bótrops também, para ver como é que elas vão responder a essas mudanças, né? Para essa espécie, o cenário é preocupante. E aí, né, entra a pergunta do que a gente, enquanto cientista, a gente pode fazer, né, para reverter isso, né? Então, enquanto cientista, uma coisa que eu falo sempre é que a gente precisa comunicar, a gente precisa mostrar para as pessoas o que está acontecendo, né? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre as mudanças climáticas, a gente precisa mostrar o que as espécies estão vulneráveis, fazer essa informação que a gente tem dentro do nosso mundo acadêmico, né, chegar para além dos muros da universidade. Então isso é essencial para que a gente consiga, né, fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo e que as pessoas se movimentem para tentar reverter essa situação também, né? Enquanto cidadãos, a gente também tem muita coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia para tentar reduzir um pouco da nossa pegada ecológica, né? Então, a gente precisa agir. Isso vai ali desde a gente dirigir menos agora na pandemia, né? Já deu uma redução, mas a gente tem que considerar que a pandemia, em algum momento, ela vai acabar e a gente vai acabar retornando às nossas atividades normalmente. Então, a gente tem que pensar em tentar reduzir as nossas emissões. Então, começando por dirigir menos, usa mais bicicleta, tenta caminhar, né? Usar outras formas de se locomover que não seja sempre pegar o carro e queimar combustível fóssil, né? Além disso, tentar reduzir o nosso consumo de energia através de tirando os aparelhos da tomada, apagando as luzes, né? Tentando reduzir ali o consumo de água, né? Tomando banhos mais curtos, tentando reutilizar, né? Reaproveitar roupas e também compartimentos plásticos, tentando diminuir o consumo de plástico, tentando diminuir ali o uso de plástico descartável, tentando reciclar, né? Isso tudo considerando que as indústrias, as grandes indústrias, são as grandes poluidoras, as grandes emissoras de gases, isso vai ajudar a gente a diminuir o nosso consumo de gás indireto, né? O nosso papel nisso, isso que é a pegada ecológica, a pegada de carbono, né? E aí, dar preferência também a produtores locais, isso é extremamente interessante e importante, porque quando a gente dá preferência a esses produtores, além da gente estar ajudando ali, né, na economia local, a gente está também diminuindo a nossa pegada no que diz respeito ao transporte desse produto, desse alimento que a gente está consumindo, né? Então, de onde vem aquilo que a gente consome no nosso dia? Isso é importante a gente saber, né? Não só por questões éticas e por questões de saúde, mas também por questões ambientais, né? Se você consome algo que precisa aí de transporte, seja ele de navio, seja ele de caminhão, seja ele aéreo, esse transporte ele está emitindo gases, ele está queimando, né, combustível. Então, quanto mais a gente conseguir evitar, diminuir essa nossa relação com esse tipo de produto, melhor, né?
E aí também uma dica é a gente reduzir o consumo de carne, né? De carne e derivados. Por que isso? Só no Brasil, a agropecuária, principalmente a produção de gado, ela é a maior emissora, junto da geração de energia, né? A maior emissora de gases do efeito estufa do país. Então, enquanto a geração de energia, que inclui transporte, que inclui indústria, que inclui gasto de energia, tomada ligada, isso tudo, essa geração de energia ela representa em torno de 51% de toda a emissão de gases do efeito estufa no Brasil. Já a pecuária, a agropecuária com enfoque na pecuária, né, representa 49% de todas essas emissões, né? Então é muita coisa. E quando a gente considera que, para além disso, né, a gente tem um avanço da agropecuária, essa expansão para dentro dos biomas, que leva ao desmatamento, que leva às queimadas, que a gente tem observado aí esse ano, principalmente super intenso, né, ocorrendo em todos os biomas, praticamente todos os biomas do país, né, e o Pantanal sendo lambido pelo fogo, a Amazônia desde o ano passado tendo aí cada vez mais e mais focos de incêndio, também o Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, todos os nossos biomas estão queimando em 2020, né? Então, isso tem, por um lado, né, influência direta do que a gente come, né? Influência direta daquilo que a gente está consumindo, porque parte desses incêndios ele é causado pela cultura que a gente tem no Brasil de usar o fogo para limpar a terra para que seja, para abrir essa terra para poder botar o pasto, para poder botar o plantio de soja e etc. Então, reduzir o consumo de carne, né? E quando eu digo carne, de novo, eu digo todo derivado animal, né? Inclui aí leite, inclui queijo e tudo mais. Isso ajuda a diminuir a nossa pegada ecológica. Eu não estou aqui para dizer que vocês todos têm que virar veganos, eu não vou fazer isso. Não acho que seja simples assim, eu acho que cada pessoa sabe do que pode, do que consegue alcançar, mas a ideia é plantar a sementinha. Por que não reduzir um pouco o consumo de carne? Por que não adotar, por exemplo, o Segunda Sem Carne, que é um movimento aí muito bacana, né, que eu, há algum tempo atrás, apresentei para o Thiago Silva Soares, né, que é um dos organizadores, o organizador aqui do Herpetorama, e ele hoje está aí ativo, inclusive, sendo embaixador do Segunda Sem Carne. Então, um movimento que você, um dia da sua semana, você não precisa consumir carne, você vai optar por consumir produtos de origem vegetal. Um diazinho na sua semana significa que, pelo menos em um dia, você já diminuiu ali essa sua pegada, essa sua influência, né, no que diz respeito à emissão de gases e todas as outras questões também envolvidas. Então, é melhor você reduzir, é melhor você ter isso em mente, começar a tentar do que você nem tentar, do que você deixar para lá, né? Então, sempre, qualquer ação é melhor do que não agir. Então, vamos tentar pensar nisso, né? Eu acho que é importante, acho que é essa mensagem que fica, é a gente tentar sempre agir de acordo com onde a nossa mão alcança, né? De acordo com onde a gente consegue ir, mas de qualquer forma, é o que eu falei, qualquer ação é melhor do que a gente não agir, né? Então, eu fecho aqui com algumas das formas de contato que vocês podem ter comigo. Tem o meu e-mail, tem os meus perfis no Instagram, né? Eu tenho um perfil de divulgação científica, onde eu faço vídeos curtos ali para falar um pouco sobre ciência. No Instagram é o Minha Amiga Cientista, quem quiser, tiver interesse, dá uma olhada lá. Né? O Ciência Brasileira também é uma página que eu faço parte, onde a gente divulga a ciência que é feita no Brasil. Né? O meu perfil do Instagram pessoal, que eu também faço divulgação científica um pouco lá, mas não no mesmo formato que a Minha Amiga Cientista, né? E o Cunhá Axé, que é a minha rede de mulheres na ciência, que eu faço parte. Para quem tiver interesse, a gente fala muito sobre a questão da mulher na ciência, questões de interseccionalidade. Então,
Tá lá também o perfil no Instagram para quem quiser seguir. E era isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. E obrigada, Thiago, pelo convite de estar aqui. Foi um prazer enorme dar essa palestra para vocês. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu, gente!